Vem cá, me conta uma coisa. Você já ficou em dúvida na hora de utilizar as formas dar, dá e dá sem acento em uma frase? Então fique tranquilo, porque essa dúvida é muito comum. Muita gente erra isso. Hoje nós vamos exterminar esta dúvida. Fique por aqui, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com os que não são tão amigos. Deixe um comentário aí, por favor, dizendo: professora, que legal, gostei da aula. Ou professora, você pode colocar um outro assunto assim, eu gostaria de saber? Deixe esse comentário aí, por favor, tá bom? Vamos embora para a aula agora. Vamos começar entendendo por que esse erro é tão frequente. O erro de trocar dar por dá. Porque na fala, naturalmente, nós não pronunciamos esse R aí do verbo no infinitivo, que a gente vai ver agora, certo? Um exemplo para você entender do que eu estou falando. Ele quer dar um presente para a namorada. Concorda comigo que numa fala, numa conversa natural, você não pronuncia as palavras assim? Numa conversa natural, essa frase sai mais ou menos assim: ele quer dar um presente para a namorada. Ele quer dar um presente para a namorada, certo? Então, vem daí o erro, porque a gente acaba escrevendo do jeito que fala. E tudo bem, tranquilo. Mas se você precisa redigir um texto com mais cuidado, com mais detalhes, é para isso que existe aqui o Português com Cissol. Porque você vai agora tirar a sua dúvida e vai entender como é que você tem que fazer para não errar mais. Nós temos: a recepcionista pode dar as informações. Perceba que aqui eu tenho uma frase no singular. A recepcionista pode dar as informações. Quando você tem um verbo no infinitivo, que é o caso da forma dar, é o verbo no infinitivo. O que é infinitivo, professora? Quando o verbo não está conjugado, ele não concorda com nenhuma pessoa, não está em nenhum tempo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele só tem essa forma, dar. E aí, quando você tem esse verbo, ele não vai concordar. Então, olha só, eu tenho: a recepcionista pode dar as informações. Se eu trocar o sujeito, a recepcionista, por um sujeito no plural, como tem na frase de baixo, as recepcionistas podem dar as informações, você percebe que o infinitivo não se altera? Porque a forma infinitiva do verbo não vai sofrer alteração. Você vai utilizá-la em qualquer frase, com qualquer sujeito, com qualquer pessoa, primeira, segunda ou terceira, e ela não vai sofrer alterações. O verbo que vem antes, ele pode estar no passado, no presente e no futuro. Por exemplo, a recepcionista poderá dar as informações. De novo, o infinitivo não se altera. Então, quando você tiver que utilizar essa forma, você faz esse teste. Você pega a frase, troca o sujeito. Se ele estiver no singular, você coloca no plural. Se ele estiver no plural, você coloca no singular. E você vai verificar se aquela forma ela não se alterar, continuar o dá, né? Você sabe que ali é o infinitivo e vai precisar do R, porque todos os verbos no infinitivo terminam com R. Nós temos os verbos terminados em AR, que são os de primeira conjugação, como é o caso do verbo dar. Temos os verbos terminados em ER, que são os de segunda conjugação, vender, correr. Temos os terminados em IR, que são os de terceira conjugação, partir, sorrir. E os terminados em OR também são de segunda conjugação. Olha só, lá no nosso vídeo sobre verbos você vai entender melhor sobre isso, porque senão a gente foge aqui do assunto, certo? Então, é isso que você tem que entender. O verbo, se terminar com R, ele está no infinitivo. E se estiver no infinitivo, você pode trocar o sujeito, você pode trocar o tempo da frase, de passado para presente para futuro, e esse verbo aí continua sendo o dar no infinitivo. A forma dá com acento é o verbo dar ainda, só que agora ele está conjugado, ele está no presente e na terceira pessoa do singular, somente nessa pessoa.
Então é ele dá ou ela dá. Só encaixa para a terceira pessoa do singular, certo? Vejamos aqui na frase. A recepcionista dá informações educadamente. Perceba que eu continuo utilizando o exemplo da recepcionista. Lá no outro exemplo, nós tínhamos um outro verbo. A recepcionista pode dar. Então, o verbo poder é que estava concordando com o sujeito. Agora, como eu não tenho mais um outro verbo, eu só tenho o verbo dar, ele obrigatoriamente tem que concordar com o sujeito. A recepcionista dá informações educadamente. Veja que quando eu troco o sujeito, quando eu coloco esse sujeito no plural, como na frase de baixo, o verbo obrigatoriamente tem que concordar com ele. As recepcionistas dão informações educadamente. Continuamos com o mesmo verbo, mas ele precisa concordar com o sujeito, porque aqui o verbo está conjugado. E quando ele termina com R, não. Essa é a diferença. O verbo terminado em R, D-A-R, dar, não vai se modificar. E quando eu tenho a forma dá, ela só vai encaixar com a terceira pessoa do singular, ele ou ela. A recepcionista, ela. As recepcionistas, elas. Então, eu não consigo mais colocar nessa frase o dá. E para não sobrar mais nenhuma dúvida, vamos ver agora a utilização da forma dá, D-A, sem acento. Olha, agora nós não estamos mais falando do verbo. Preste bastante atenção nisso. Agora nós estamos falando de uma contração. E o que é uma contração? É uma preposição que se uniu a um artigo. Aqui no caso, a um artigo. O da é a preposição de unida ao artigo a. E nessa união, a preposição perde um fonema. Por isso que a gente chama de contração, certo? Então, o dá sem acento não é o verbo, gente. O dá sem acento é uma preposição unida a um artigo feminino. Por isso, só vai aparecer diante de palavras femininas. Vejamos os exemplos aqui. Ele chegou da academia. E aí, de novo, mas professora, eu vou fazer confusão. O que você pode fazer? Pega a palavra academia, que é uma palavra feminina, e troca por uma palavra masculina, como eu fiz aqui. Ele chegou do treino. Eu não tenho mais como colocar ali a palavra da. Por quê? Porque o da é a preposição de mais o artigo a, artigo feminino que antecede uma palavra feminina. Como eu coloquei a palavra treino, agora obrigatoriamente eu preciso de um artigo masculino, o o. E o do é a preposição de mais o artigo o. É uma contração também, tá? O do é a contração da preposição de com o artigo o. Porque tem uma palavra masculina, eu preciso do artigo masculino aqui na frente da palavra treino, certo? Então, nós temos dar, que é o infinitivo do verbo, não vai se alterar na frase, mesmo que você troque o sujeito. Nós temos o dá com acento, que é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Só vai aparecer quando você tiver a terceira pessoa do singular, ele ou ela. E o dá sem acento, que não é verbo, é preposição mais artigo. Só aparece antes de palavra feminina. E agora nós vamos fazer um teste bem rápido para você verificar se realmente entendeu. Vamos embora lá. Gente, tá uma barulheira aqui hoje. Tem cachorro latindo, tem vizinho gritando, mas vamos embora. As frases são: letra A, ele vai, pontinho, pontinho, escola para a casa. Letra B, eu costumo, pontinho, pontinho, gorjeta ao entregador. Letra C, minha tia veio, pontinho, pontinho, Espanha. Letra D, a mãe, pontinho, pontinho, educação a seus filhos. E letra E, nós viemos, pontinho, pontinho, os parabéns a você. 10 segundos para você resolver. Bora ver se você acertou tudo. Vamos lá. Letra A, ele vai
vai da escola para a casa. Aí nós temos preposição mais artigo, contração, da escola. Se você colocar a palavra colégio no lugar, a gente tem que trocar para do. Ele vai do colégio para a casa. Letra B. Eu costumo dar, com R, gorjeta para... eu costumo dar gorjeta ao entregador. Perceba que se você trocar o sujeito, o dar não se altera. Vamos lá. Nós costumamos dar gorjeta ao entregador. Letra C. Minha tia veio da Espanha. Se fosse uma palavra aí que exigisse um artigo masculino, por exemplo, Uruguai. Minha tia veio do Uruguai. Então, aqui é preposição mais artigo feminino. Letra D. A mãe dá educação a seus filhos. A mãe é terceira pessoa do singular. Ela dá educação a seus filhos. Se eu trocar o sujeito, se eu colocar num plural, os pais, por exemplo. Os pais dão educação a seus filhos. Então, aqui é o verbo conjugado, por isso, DA com acento. Letra E, nós viemos dar os parabéns a você. Eu vim dar os parabéns a você. Então, aqui, infinitivo que tem... o infinitivo que não vai se alterar, não tem que concordar com o sujeito, certo? Eu espero que você tenha entendido esse assunto. E uma dica, você pode utilizar essas mesmas dicas para outros verbos que você também tenha dúvida. O verbo no infinitivo funciona dessa maneira também, outros verbos no infinitivo, tá bom? Então deixa aí pra mim seu like, deixa um comentário dizendo o que você achou, se você achou muito complicada a aula, o que você achou dos exemplos, tá bom? Dá esse feedback aqui pra professora. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a crescer, a continuar fazendo vídeos e entregando um conteúdo de qualidade que é feito com carinho, com pesquisa e com responsabilidade. Muito obrigada e até a próxima aula!